Ele é branco, tem 42 anos de idade, 1,70 m de altura e é muito famoso pelos seus manuais de roteiro. Teve uma infância complicada, uma relação tensa com o pai. É prepotente, mas muito inteligente e criativo. Hoje eu converso com ele, o roteirista Herbert Lemos. Que prazer. Herbert, eu tô vendo aqui que você também é jornalista. Sou. Uma vez um amigo me disse que um bom jornalista é aquele que sabe narrar histórias. E eu gosto muito de contar histórias. Meus pais, na época, eles queriam que eu fosse médico, para ser rico. E aí, como eu era um jovem contestador, eu resolvi frustrá-los. E aí, resolvi fazer jornalismo mesmo. É jornalismo mesmo. Você chegou a trabalhar como jornalista? Você exerceu essa profissão? Muito pouco. Eu comecei a estudar dramaturgia porque eu deturpava inconscientemente as notícias. Você tem uma ideia, uma vez eu fui fazer uma matéria policial sobre um jovem que havia sido morto com 6 tiros. E eu aí não me vi jogado. Carquei na tinta. Escrevi mais ou menos assim. Era noite, chuvosa, uma rua deserta. Um jovem ingênuo caminhava solitariamente em direção à sua pequena casa. Até que um bandido de alta periculosidade alvejou-o com 6 tiros, tirando assim a essência da sua alma. Aí não deu outro, o pessoal não gostou e me demitiu. Ainda bem. Mas, Herbert, você está com um novo projeto, não é? Conta pra gente como que é esse projeto. O que é isso? Extremamente inovador. Olha só. Ele é escrito, produzido e exibido ao mesmo tempo. Ele é exibido onde? Ué, aqui. Aqui? Aí, eu fui no cinema pela primeira vez, né? Tava acreditando que fosse um filme de verdade, igual da televisão. Quando cheguei lá, era um monte de gente falando na vida real e não um filme de amor. Ah, moço, mas eu fiquei muito arretada mesmo. Era pura enganação. Para provar que esse é um filme de ficção, o nosso apresentador vai ser o nosso herói. É isso. Ele será o nosso protagonista. Isso, protagonista quer dizer protos. Protos quer dizer primeiro, principal. E o nosso apresentador será o nosso protagonista. Peraí, Herbert, como assim? Que história é essa? Chama-se A Fórmula. É isso, a fórmula. Interior. Noite. Casa de herói. É um dia chuvoso. Herói, jovem, de 23 anos, entra em seu apartamento alugado. O ambiente é precário, o que indica uma baixa condição financeira. Ele vai até seu quarto, deita na sua cama e esfrega sua mão no rosto, denotando angústia e solidão. Modelos, regras, padrões e fórmulas na produção audiovisual. Filmar em estúdio, por exemplo, porque eles simplesmente não filmam numa realidade virtual e fazem filmes interativos com puro realismo? Tecnologia tá aí, não é isso? Minha provocação é: ainda é possível se inovar? Como eu falei para vocês, esse é um projeto altamente inovador. Se é que vocês não perceberam isso. Por isso que o nosso herói vai continuar em um lugar aberto. Isso, vamos inovar. Vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma coisa que não seja tão sequencial. É isso, vamos lá fazer isso. Então vamos lá, sai casa de herói e entra calçada aqui. Herói continua a ver a foto da sua família.
mentir que eu adoro. Sou apaixonada por novela. Essa mesmo que acabou aí, menina, mas eu chorei. Oh, mas eu chorei tanto. Oh, meu Deus. Tá aí, se o cinema parecesse com novela, eu ia gostar mais de cinema. Porque eu nunca vi um filme que parecesse novela. Nunca vi. Tio? Oi, sobrinho. Quanto tempo? O que você tá fazendo aqui? Como ousa aparecer na minha casa depois de tanto tempo? Não seja dramático. Eu só quero saber como você está. Como eu estou? Você quer saber como eu estou? Você me abandonou quando eu tinha 4 anos de idade. Depois daquele acidente de carro que matou meus pais, você me colocou num orfanato onde eu fiquei até 18 anos. Você nunca quis saber como eu estava. Agora aparece no meio da noite e quer saber como eu estou? Eu estou péssimo, tio. A minha vida tá uma droga. E a fórmula? Que fórmula? Eu não sei do que você tá falando. Deixe de bancar o tolo. Eu sei que ela está com você. Me entregue. Eu não sei de fórmula nenhuma, você só pode estar louco. Sai daqui. O que será que significa essa fórmula? 25 minutos do filme. O primeiro ponto de virada. O famoso plot point. Bom dia. Desculpa. Desculpa. Eu posso ajudar o senhor? Que isso, senhor? Me chama de herói. Prazer. Eu sou mocinha. Eu vim aqui por causa de uma fórmula. Essa aqui. Eu pesquisei na internet, em livros, mas não encontrei nada. Parece que é alguma coisa de química. Você consegue entender o que está escrito? Mas isso é uma equação química. Então dá pra saber o que significa. Não, eu não sei. Há 6 anos eu estudo equações químicas, mas eu nunca vi nada igual a isso. E tem mesmo uns elementos estranhos que eu não sei o que significa. Então a gente não vai saber, né? Eu acho que eu posso te ajudar sim. Eu tenho um amigo que talvez conheça, consiga decifrar esses elementos. E se você quiser, eu posso levar você lá na casa dele agora. Claro. Vamos.
vídeo tiver mais de 5 minutos, eu me canso. Pô, acho massa Pedro me dá o meu chip, Vanessão, R$20. Pô, me amarro também nas propagandas de TV. Rapaz, só as nega gostosas nas propagandas de cerveja. Só ela sacia minha sede. Sacia! Não. Não é permitido publicidade nesse filme. Não. Se bem que o filme tá sem dinheiro, né? E estamos precisando de apoios e patrocínios. Vai. Mostra, vai. Mostra essa marca aí. Pode mostrar. Só ela sacia minha sede. Sacia! Beba com moderação. Salve, salve! Está no ar mais um campeão de audiência. Seja bem-vindo à Casa dos Personagens e hoje é noite de paredão. O herói e a mocinha tiveram uma conversa muito reveladora com o mentor. Só para vocês terem uma ideia, o mentor nada mais é do que um arquétipo. No jogo, segundo Christoph Vogler, é ele quem estimula o herói a entrar na aventura. Eu acredito que os conselhos dele vão causar ainda mais intriga na casa. Deem aquela espiadinha. Ele é um jogador. Se não tiver ninguém com o olho aberto, ele é capaz de ir pra final. Mentor, você tem que desmascarar esse bandido pro público. Isso daqui é um jogo. Seu pai era o melhor da casa, graças a seu avô que ajudou a criar a fórmula. Agora aquele do seu tio, na tentativa de roubá-la, tirou seus pais do jogo com a prova do carro. Foi ele? Meu Deus, eu ainda dancei com ele naquela festa da primeira semana. Ele é capaz de tudo pra pegar essa fórmula, até mesmo colocar a gente no paredão. Vamos aqui, o endereço do quarto dele. Ele deve estar lá, de ressaca da festa de ontem. Você tem que vencer essa prova do líder, cara. Porra, valeu, mentor. Você é mesmo um brother. Ele há de pagar por todo o mal. Eu tinha você tão angélica em minha cabeça. Vivia pensando em nós dois no final feliz. Eu era um tolinho quando nós nos conhecemos. Entre rosas e bromélias, suspiros eu me rendi, lhe entreguei meu coração. Ai, mas você zombou de mim, foi-se para o meu sorriso, tanto amor que lhe rendia. E você brincou comigo, ai, mas você zombou de mim, foi-se para o meu sorriso, tanto amor que lhe rendia, ai, e você brincou comigo, ah. Tanto que te quiso, pero me has traicionado, desgraciada. Si me ves en la calle, mira la cara. No segundo ato de toda a história de sucesso de bilheteria, tem que existir obstáculos. Sim, conflitos, obstáculos, claro. Porque sem conflito não tem drama, não tem história. Então, por isso que tem muito ainda por vir.
normalmente, quando estão vendo ali, o espectador está sempre interessado, ele está sempre esperando um momento que o personagem tem uma fala engraçada. É ou não é? Se bem também que as pessoas acham gás de tudo, né? Nego ri de tudo. Às vezes você vê um filme de terror que tem um cara com a faca na mão, já matou 2, 3, cortou a cabeça e o povo tá rindo. Ou um filme de ação também, que tem 2 machos tapeando, não sei o quê, e o povo tá rindo. Às vezes pode ser até uma risada mais leve, mas tão rindo. É isso, né? Quer dizer, como é que um filme que é um filme de verdade, que quer ser um filme de verdade, ele não tem uma ceninha só de comédia? Né? Essa pergunta que fica, o gosto do público, o gosto do espectador, onde é que fica? Pergunta que eu deixo. O vilão nunca vai saber que conseguimos produzir o líquido da fórmula. Ele não passa de um chimpanzé reumático. Ele não passa de uma mula asmática. Eu já falei pra você esperar. Ele não passa de uma... O que? Não tem nada aqui atrás de mim. E o que você tá fazendo aqui na casa da mocinha? Saia daqui, seu vilão. É um líquido, não é? Não é? Não é? Não é. Não é. Ora, vamos, me entregue antes que esta mula asmática aqui dê um chute no traseiro de vocês. Mas só se for por cima do cadáver do herói. Do meu não. Vamos parar com essas piadinhas imbecis, ô seus moleques, porque as minhas já se acabaram. Vamos lá, entrega a fórmula. Não entrego. Só minha preciosa. Mocinha! A pesquisadora Mocinha da Silva, de 22 anos, foi sequestrada nesta tarde enquanto trabalhava em sua casa. O sequestrador deixou este bilhete. Ainda não há informações sobre a troca e tudo indica que o vilão está envolvido no caso. Herói relatou que está em dúvida se vai ou não para o local marcado. Eu estava com ela lá na hora, mas eu não vi nada. Eu não sei o que fazer, esse sequestrador não tem coração. Indignado com a ação da polícia, Herói está desesperado. Ele ainda sonha que vai conseguir recuperar sua futura esposa. O clímax da história é quando saberemos se o herói vai conseguir alcançar ou não o seu objetivo, vencer o antagonista. Lembra-se? Protagonista, antagonista, vilão, herói. Lembra-se? Não é legal? Finalmente nos encontramos aqui. Solta a mocinha, tio vilão. Pra deixar que esse fim se torne mais um clichê. Não, herói. Dessa vez não. Eu vou matar e depois vou atirar em você. Cala a boca. Mas pense bem, será um fim perfeito. Você não pode fazer isso. Por mais inovador que seja esse final que você quer, o público não vai gostar. E você sabe muito bem disso. E será? Será que o público está cansado desse final que sempre o vilão morre? Não é mudar a fórmula de contar a história que você quer, vilão. O que você quer? O que você quer é essa fórmula aqui. O líquido! Me cague! Solta a mocinha! Bote aqui, a mocinha! Bote aqui! Os dois ao mesmo tempo! Aqui, vamos! Vamos lá! Vai pra lá! Jogue pra lá! Desgraçado! Estou rico! Estou rico! Estou rico!
sempre soube que seria mais um clichê. Agora diga, o que é essa fórmula? É uma energia da inspiração. Quem bebe este líquido fica por um longo período com inspiração artística. O seu pai era um gênio. E por que você o matou? Ela é bonita, inteligente e simpática. Pra mim, a mulher perfeita. Eu vou conversar com ela. Mocinha da Silva. Mocinha, não precisamos mais nos preocupar. Ele já era. Ninguém mais vai nos deter. Eu senti tanto a sua falta. Eu estava presa. Mas eu sabia que só você podia salvar. Ah, mocinha, eu te amo como nunca amei uma mulher na minha vida. Casa comigo. Meu amor. E aí? O que é que você achou? Uma merda. Pessoal, eu conversei com Herbert Lemos. Também achei muito interessante. Herbert, obrigado. Volte sempre que puder. E você não saia daí que daqui a pouco eu volto com muito mais. Já entrei pela janela pra mudar o curso e o tamanho espaço. Fazendo o contraste da vontade de ser. Mas eu só quero inovar, reinventar romance do tipo do meu, tipo eu, no formato Julieta e Romeu. Brincar com tudo novo que já se perdeu. Casar de branco e flutuar sobre o altar. E só depois ver o herói você, que vai fazer me pertencer, renascer. E tudo mais original. Sou eu de véu, grinalda e tal. Além de ataques de aventura, de tentar ser a mocinha em meu castelo cair. Podendo ver você de lá de longe, vem voando no seu carro à mão pra ser feliz. Justo de fato, amor complexo, incompleto colapso. Além de ataques de aventura, de tentar ser a mocinha em meu castelo cair. Podendo ver você de lá de longe, vem voando no seu carro à mão pra ser